Aleluia! Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é pastor Francisco Mesquita, da comunidade cristã Dunamis aqui no Guararapes. Queridos, nós temos ministrado a respeito da vida cristã, uma vida debaixo da disposição da graça de Deus, e hoje nós vamos estar continuando a falar sobre esse assunto específico, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como acessar a graça de Deus. Então, abra o seu coração, recebe de forma sobrenatural aquilo que Deus tem reservado para você nesse dia. Seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, porque nós temos desejo, Senhor, pela Tua presença. Senhor, nós Te desejamos, Pai amado, de forma intensa, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós estamos vivendo, Pai amado, uma grande descoberta, Pai. Pai amado, nós entendemos que como filhos, Senhor, nós temos que Te conhecer, Pai amado, mais e mais. Nós temos que mergulhar de forma intensa na Tua presença, Pai. Oh, aleluia. Pai amado, obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido, Pai amado, um Pai tão bom, Pai. O Senhor, Pai amado, tem se revelado, Senhor, de forma sobrenatural, Pai. E, Senhor, em momentos como esse, Pai amado, que nós nos reunimos, Pai amado, como uma congregação, Pai amado, como um ajuntamento solene, Senhor. Nós nos reunimos, Pai amado, com o intuito, Senhor, de Te adorar, Pai. Com o intuito, Senhor, de buscar a Tua presença, Pai. Com o intuito, Senhor, de Te conhecer mais. Porque nós entendemos, Pai amado, que com quem nós começamos, Pai amado, a andar, nós começamos a nos parecer, Senhor. E, Pai amado, nós queremos desenvolver isso em nossas vidas. Nós queremos, Pai amado, como filhos, aprender, Senhor, a usufruir da Tua presença. Aprender, Pai amado, a Te conhecer de forma íntima, Senhor, de forma sobrenatural, Pai, no nome de Jesus. Queremos Te conhecer, Senhor. Pai amado, vem esta noite, Pai, no nosso meio, descortina, Pai amado, a Tua verdade, Senhor, em nossos corações. Pai amado, que no abrir da minha boca, Pai, a Tua palavra flua. A Tua palavra flua, Pai. O Senhor nos prometeu, Pai amado, que nos daria, Senhor, um banquete farto, Pai amado, que prepararia uma mesa, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, porque nós queremos usufruir dessa mesa. Nós queremos, Pai amado, nos alimentar, Pai amado, nesta mesa, Senhor. Nos ensina, Pai amado, a nos comportar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a nos comportar na Tua presença, Pai. Nos ensina, Senhor, a manifestar a Tua glória. Pai amado, nós queremos, Senhor, ser conduzidos, guiados pelo Teu Espírito. Pai amado, esta é a promessa para as nossas vidas. Essa é a promessa, Pai amado, que foi dada aos filhos. Essa, Pai amado, é a promessa, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai amado, que não nos deixaria órfãos, Pai, mas enviaria o outro. Aleluia. O Senhor enviaria o outro, Pai, o Espírito da verdade, aquele, Pai amado, que o mundo não conhece, nem pode receber, mas nós, Pai amado, que somos a Tua igreja, nós, Senhor, que somos os Teus filhos, Pai,
Aleluia. Eu não sei se você concorda comigo, que o Senhor, Ele é bom demais, Ele é maravilhoso demais, o Senhor, Ele é tremendo. Aleluia. Queridos, nós temos falado nesses últimos dias a respeito de vida com Deus. Amém? De andarmos na sua presença, de usufruirmos da sua graça, de acessarmos esta graça como filhos. E que louvor maravilhoso nós tivemos hoje aqui. Amém? Esse louvor, de fato, o Espírito de Deus, ele se moveu. Eu não sei se você estava meditando naquilo que você estava cantando, naquilo que você estava proferindo ao Senhor através de cânticos, mas eram letras que te levavam para perto de Deus. Amém? Que exaltavam ao Senhor. Eu tenho falado, amados, e o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração nesses dias a respeito desta verdade. Que verdade? A respeito de mergulharmos de forma mais intensa na presença de Deus. Eu estava meditando a respeito do povo de Israel no deserto. E queridos, nós sabemos que por 40 anos aquele povo, ele peregrinou no deserto. Um caminho ou um percurso que devia durar dias, se tornou em muitos anos, por causa da dureza de coração do povo, por causa da insubordinação do povo, por causa da falta de fé do povo, por causa da rebelião do povo, por causa da murmuração do povo. Aquele povo que tinha uma aliança, todos eles eram aliançados com Deus. Eu acho interessante que Paulo, ele falando a respeito do povo de Israel, que é um tipo ou uma sombra da igreja hoje. Nós podemos dizer assim, algumas pessoas não gostam quando nós falamos isso, mas esta é a verdade. Israel era a igreja no Antigo Testamento. Era o povo da aliança. Amém? Existia uma promessa para aquele povo. Deus havia falado com eles, e eles foram privados dessa promessa, como fala lá em Hebreus, no capítulo 3, por causa da dureza dos seus corações. E porque eles tinham o coração endurecido diante do Senhor, eles não conheceram os caminhos de Deus. Nós vemos essa mesma verdade ela sendo repetida no Salmo 103, falando a respeito de Moisés. Diz que Moisés, ele conheceu os caminhos de Deus. E quando nós falamos de caminhos, queridos, nós estamos falando de desígnio, da intenção do coração. Moisés, ele desejava conhecer Deus de fato como ele era. Moisés, ele era um homem que tinha fome da presença de Deus. Moisés, ele não tinha simplesmente um sistema religioso com regras, rudimentos. Moisés, ele buscava a presença, ele queria conhecer Deus como ele era. Nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 33, Moisés diz assim: olha, me mostra a tua glória, eu quero conhecer a tua glória. Porque Deus havia falado para Moisés, porque devido à rebelião do povo, que ele não iria com o povo, porque senão o povo seria julgado, senão o povo seria consumido. E Moisés, ele se posiciona diante de Deus e diz assim: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não irei. Moisés, ele tinha uma fome intensa pela presença de Deus.
presença de Deus. A Bíblia fala que ele, antes mesmo de Deus ter dado a visão do tabernáculo para Moisés ele já havia construído um tabernáculo em que ele buscava a presença de Deus, ele se achegava ao tabernáculo. Mas, meu querido, sabe o que é que me chama a atenção? É que da mesma forma que Moisés ele desejava a presença de Deus, ele amava a presença de Deus, Deus da mesma forma amava estar na presença de Moisés, porque a Bíblia fala que quando Moisés ele saía do arraial, ele entrava naquele tabernáculo que ele levantou, quando ele entrava lá, a presença de Deus descia naquele lugar. Aleluia. Ele era desejado porque ele desejava. Ele era honrado porque ele honrava. Ele era amado porque ele amava. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não ama? Sim, Deus ama todos os homens. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele foi considerado por Deus amigo. Moisés foi considerado por Deus amigo de Deus. Meu irmão, eu não sei se você já parou para pensar no peso dessa palavra. Sabe o que significa ser amigo de Deus? Era qualquer coisa que Deus ele ia fazer, ele falava a Moisés. Ele falava com seu amigo Moisés. Eu posso ver no Antigo Testamento um vislumbre da graça de Deus. Isso está disponível hoje para mim e para você. Deus ele quer ser meu amigo íntimo. Deus ele quer ser teu amigo íntimo. Mas aonde se encontra a fome, o desejo ardente queimando no meu coração e no teu coração pela presença? Meu querido, se o meu coração e o teu coração não queima, não arde pela presença de Deus, sabe o que é que está acontecendo? Se o nosso coração não está queimando pela sua presença, é porque ele está em segundo, terceiro, quarto lugar na minha vida e na tua vida. Porque quando o Senhor está em primeiro lugar na minha vida e na tua vida, o desejo pela presença dele queima no meu coração e queima no teu coração. E agora, quando o nosso coração está queimando, desejando pela presença, sabe o que é que acontece? Eu e você, nós somos conduzidos pela presença. Eu costumo dizer o seguinte: ser conduzido pela presença não é somente ter a presença de Deus em nós de forma legalista. É você abrir a palavra de Deus e dizer: eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Porque está escrito. Eu não estou desqualificando a palavra. Pelo contrário, eu estou honrando a palavra. Mas ter consciência da presença vai muito além da letra. Diz respeito à vida. Quando eu e você nós temos consciência da presença de Deus, nós somos conduzidos por essa presença. Nós andamos conscientes dessa presença. E quando nós temos consciência da presença de Deus, queridos, abandonar o pecado se torna algo natural na minha vida e na tua vida. É algo que nós fazemos sem nos esforçar para fazer. É algo que nós começamos a entender que compõe a nossa natureza, compõe a minha e a tua natureza, porque nós somos filhos de Deus. Existe um adágio no mundo que diz: filho de peixe, peixinho é. Sim ou não? Nós carregamos a natureza daquele que nos gerou. Nós trazemos em nosso espírito o DNA de Deus. Nós somos uma partícula daquilo que Ele é. Sim ou não? Deus ele criou um homem, Ele decidiu moldar o barro com as suas próprias mãos,
mas ele soprou na narina do homem. Ele lançou algo dentro do homem que existia dentro dele. No Antigo Testamento, essa palavra sopro é ruach. No Novo Testamento, essa palavra sopro é pneuma. Está falando da mesma coisa, está falando do espírito humano, está falando do espírito do homem. O homem é espírito, alma e corpo. O homem na sua plenitude. E o espírito do homem, nós podemos dizer que é uma centelha do próprio Deus. O espírito do homem é um pedacinho daquele que nos criou. Nós temos a sua genética, nós temos o seu DNA. E amados, quando nós somos conduzidos por essa presença, tendo consciência desta presença, coisas extraordinárias e sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. E queridos, você não vai se esforçar, você não vai chegar naquele ponto e vai dizer: eu tenho que falar de Jesus, como é que eu falo de Jesus para essas pessoas? Não, você simplesmente vai viver, você simplesmente vai expressar a sua adoração, simplesmente você vai ser você, e a tua vida vai afetar aqueles que estão ao teu redor. É algo de forma espontânea. A árvore, ela se esforça para frutificar? Sim ou não? A árvore, ela frutifica porque faz parte da natureza dela. Ela vai produzir segundo a sua natureza, e aquele fruto vai atrair aves, animais que vão comer aquele fruto e que vão espalhar a semente. Amém? O fruto nada mais é do que um veículo de transporte da semente. O fruto nada mais é do que a garantia da perpetuação da espécie. A Bíblia fala que eu e você, nós temos que andar no Espírito, e andar no Espírito é andar segundo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí a Bíblia diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: não basta somente você ter a vida eterna, não basta somente você ter sido gerado no Espírito, não basta somente você ser uma nova criatura. Se você é isso, você tem que viver de acordo com essa natureza, você tem que ser conduzido segundo essa natureza. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também da mesma forma no Espírito. E isso diz respeito à prática. A prática da vida cristã. Aleluia. Mas, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta: aonde está a fome pela presença de Deus nas nossas vidas? Aleluia. Não ter tempo para Deus, na verdade, é viver perdendo tempo. Porque o homem, ele não funciona bem sem Deus estar no centro. E era isso que eu ia falar com vocês. Eu observando a configuração das tribos de Israel no deserto. O interessante é que eles, depois que Deus deu a visão para Moisés construir o tabernáculo, a Bíblia fala que eles andavam, quando a nuvem parava, eles paravam e eles armavam o tabernáculo de Deus. E quando eles armavam o tabernáculo, todas as tribos acampavam ao redor do tabernáculo. As 12 tribos de Israel, elas acampavam ao redor do tabernáculo. O que era o centro da vida dos judeus no deserto era a presença, era a Shekinah de Deus. As tribos, elas eram organizadas ao redor do tabernáculo, de maneira que o tabernáculo era o centro. Isso é uma figura para mim e para você, que o Senhor
acontecia e tudo se organizava de acordo com a presença. Sem a presença as coisas elas não fluíam. Toda a vida no deserto era de acordo com a presença. Meu querido, da mesma forma deve acontecer hoje na minha vida e na tua vida. Eu acho interessante algo que Paulo ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, eu gostaria que você abrisse lá, Colossenses 3, a partir do verso 1. Esse texto nos traz verdades tremendas e sobrenaturais a respeito da minha vida e da tua vida. É um texto bastante conhecido de todos nós. Aí ele diz assim, ele começa no verso 1 dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A prioridade da minha vida e da tua vida, e nós estamos inseridos dentro dessa verdade, porque nós somos aqueles, eu creio, que todos que estão aqui nasceram de novo, já tiveram uma experiência com Deus em Cristo Jesus, de novo nascimento, amém? E ele falando sobre essa verdade assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, amém? Então, eu e você, nós estamos nessa posição. Nós, através do novo nascimento, nós fomos inseridos no seu corpo. Eu falei sobre isso um pouco no culto passado, mostrando que nós somos a igreja. E eu acho interessante que Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz que a igreja, que somos nós, nós temos que levar um baluarte, que é a verdade. Amém? Que é a verdade. A verdade de Deus, ela tem que ser manifesta e revelada através da minha vida e da tua vida. Nós somos a igreja do Deus vivo. Eu e você. Nós representamos alguém que está vivo, que se manifesta, que se move através da minha vida e da tua vida. E ele diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O meu compromisso e o teu compromisso deve ser a verdade. Nós temos que ter a consciência que existe um Deus vivo que decidiu de forma permanente habitar na minha vida e na tua vida. Ele quer se mover, ele quer se revelar, ele quer se mostrar através de mim e de você. Meu querido, se eu e você não revelarmos ele não será revelado. Deus, ele decidiu que ele operaria e se moveria desta forma, através da minha vida e da tua vida. Nós que somos a igreja, nós somos cooperadores juntamente com Cristo, sim ou não? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala a respeito desta verdade. Nós cooperamos. Deus, ele se move através da minha vida e da tua vida. Mas ele fala aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Sabe o que ele está falando aqui, querido? De forma simples, ele está falando a respeito de termos a consciência da presença dele. Está falando de mim e de você. Nós somos aqueles que ressuscitamos juntamente com Cristo. Isso é uma doutrina cristã básica, chamada doutrina da identificação. Nós nos identificamos com ele, ele se identificou comigo e com você. Ele fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus
pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele desceu ao meu nível, ele se fez homem, à semelhança de carne pecaminosa, para se identificar comigo e com você, para tomar sobre ele o meu pecado, a minha morte, a minha condenação, a minha miséria, a minha enfermidade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia vitorioso. E a Bíblia fala que eu e você, nós nos identificamos com ele da mesma forma que ele se identificou comigo e com você, no momento em que nós nascemos de novo. Então, espiritualmente falando, quando Jesus estava lá na cruz, eu e você estávamos lá com ele. Quando ele morreu e ele desceu até as regiões inferiores da terra, até o Hades, até o inferno, para pagar pela minha transgressão e pela tua transgressão, sabe quem ele estava lá com ele? Eu e você. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso, despojando todo o principado e potestade, todo o poder e domínio, vencendo a morte, a enfermidade, a miséria, destruindo a maldição da lei. Quando ele ressuscitou vitorioso, triunfante, sabe quem foi que ressuscitou juntamente com ele? Eu e você. Hoje ele está à direita de Deus Pai. Sabe quem é que está lá com ele? Eu e você. Você tem que ter entendimento desta verdade. Você tem que conhecer esta verdade. Você tem que tomar posse desta verdade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim: olha, Cristo ele vive. Onde é que ele está? Lá no alto. Aonde? À direita de Deus Pai. E eu estou aonde? Lá com ele, porque eu ressuscitei juntamente com ele. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Buscar o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele está falando, querido, de uma verdade maior e superior à verdade que eu e você estamos vivendo hoje. Você sabia que a verdade que você está vivendo hoje, aquilo que os teus olhos estão vendo, aquilo que você está sentindo, é um momento transitório e passageiro na tua vida? É algo que você deve tirar desse momento aprendizado para o teu crescimento espiritual. Mas existe uma verdade maior que suplanta isso que você está vivendo, que é superior. É a verdade de Deus. E eu e você, nós temos que buscar essa verdade de Deus. Nós temos que ser movidos pela consciência, né, do eterno e da eternidade. Nós temos que ser conduzidos pela visão da eternidade. A visão da eternidade deve conduzir a minha vida e a tua vida. Meu amado, a minha vida ela não se resume a esse momento que eu estou vivendo agora. A minha vida ela não se resume a esses poucos anos que eu vou viver sobre a terra. A minha vida e a tua vida como cristão, ela vai além. Agora, as minhas consequências, ou as minhas palavras, as minhas ações, os meus atos, podem gerar consequências eternas para mim e para você. Podem trazer danos irreversíveis. Eu tive uma série de ministração aqui, 3 domingos seguidos, que nós falamos exclusivamente sobre o perigo de se brincar com o pecado. Que um cristão ele não deve brincar com o pecado, que o pecado é algo muito grave, que fere a santidade de Deus e que mata, e que pode nos macular de forma eterna. Ou pior ainda, pode produzir a danação eterna, ou a separação eterna de Deus, inclusive na vida daqueles que já nasceram de novo. Pastor, você está dizendo que a salvação ela pode ser perdida? Sim, com toda certeza. É claro que não é algo fácil de se perder. Chega ao ponto de ser uma apostasia. O cristão ele vai ter que praticamente apostatar da fé para ele perder a salvação. Mas Judas ele falando de falsos profetas, falsos mestres que surgiram no meio do povo. Ele diz assim: olha, eles surgiram no meio de vós, eles saíram do meio de vós. E ele dizendo que essas pessoas eles eram como nuvens escuras, mas que não tinham água nenhuma, ondas bravias do mar que expeliam suas próprias sujeiras. Aí ele falando, ele começa a descrever, começa a falar um monte de coisa, ele diz assim: árvores duplamente mortas,
que recebeu a vida e que depois morreu de novo. Você concorda comigo? Sim ou não? Era morto, recebeu a vida, depois morreu de novo. Paulo diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Ele falando que ele recebeu a vida eterna no momento em que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele recebeu a vida eterna. Ele fala de um outro tempo em que ele era morto, mas não está falando da morte biológica. E ele está falando da vida biológica, a vida bios no grego. Ele está falando da vida zoe. Que vida é essa? É a própria vida de Deus, a natureza de Deus, é a vida que Cristo veio dar e trazer para mim e para você. Nós já tínhamos a vida biológica, nós já tínhamos a vida, nós estávamos vivos, mas mesmo vivos, nós éramos mortos. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus. Cristo nos aproximou, Cristo nos reconectou à fonte da vida que é Deus. E quando Cristo nos reconectou, nós recebemos a vida eterna. Que vida eterna é essa? Zoé, a própria vida de Deus. A verdade, queridos, é que nós, como cristãos, nós começamos a usufruir do céu aqui na terra. Nós começamos a viver a vida de Deus aqui na terra, como Jesus viveu. Jesus, ele foi um modelo para a minha vida e para a tua vida. Tudo que Jesus fez, eu e você, nós podemos fazer. Inclusive, nós temos autoridade sobre as forças da natureza. Você lembra que a Bíblia fala que Jesus, ele com seus discípulos, ele estava atravessando no mar da Galileia e se levantou uma grande tempestade, e aqueles homens, eles ficaram desesperados, e eles chegaram ao ponto de, gritando, eles chegaram a acordar o mestre e dizerem: mestre, tu não se importa que morramos? E a Bíblia fala que Jesus, ele se levantou, e ele não se levantou desesperado no meio daquele tumulto, no meio daquela circunstância. Ele não se desesperou, pelo contrário, ele repreendeu aqueles homens, e ele disse: olha, homens de pequena fé. E qual foi o passo de Jesus? O seguinte: ele voltou-se para aquela tempestade e disse assim: acalma-te, eu te mando. E se acalmou. Você tem autoridade para estabelecer a ordem, a calmaria, aonde há desordem e tumulto. Aonde existe a tempestade, você pode estabelecer a calmaria. Mas o interessante é que você só vai ter autoridade sobre a tempestade que você é capaz de dormir, descansar. A tempestade que você tem autoridade é aquela que você é capaz de descansar no meio dela. O grande problema, queridos, é que as circunstâncias, elas se levantam, o tumulto, ele se levanta, as adversidades se levantam contra a nossa vida e nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle quando nós devíamos descansar. Sabe por quê? Em Hebreus 4 diz que aquele que crê, ele entra no descanso. O descanso é algo que é produzido na vida do cristão pela palavra, pela visão, pela consciência que ele tem da presença. Jesus, ele havia determinado no coração que ele passaria para outra margem, e ele não se importou o que ele iria encontrar nesse percurso. Ele tinha uma palavra de Deus, e para o outro lado, ele foi segundo a palavra de Deus, e ele sabia, porque ele estava se movendo na palavra, que ele chegaria ao outro lado, independente do que ele encontraria no percurso. Meu querido, o problema é que muitas vezes eu e você, porque nós não temos consciência da presença,
nós não temos a consciência da presença de Deus na nossa vida, nós nos distraímos com o que nós estamos encontrando no percurso. Nós nos deixamos levar com o que nós encontramos no percurso. Nós somos conduzidos, impelidos por aquilo que nós encontramos no percurso. Quando Deus já disse para mim e para você, você vai chegar do outro lado. Se Deus ele disse que você vai chegar do outro lado, não se preocupe com o que você vai ver, com o que você vai sentir, com o que você vai se deparar, com os inimigos que irão se levantar contra a tua vida e contra a minha vida no percurso. Nós só temos que ficar com a palavra, nós só temos que semear a consciência da presença em nossas vidas. O que fazia Jesus descansar? Ele fala, principalmente no Evangelho de João, ele diz assim: olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu escuto, ouço o Pai falar. Jesus ele disse: eu não vim cumprir a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é Jesus? Quase todo culto eu repito aqui. Quem é Jesus? Aquele que os evangelhos não somente apresentam como filho de Deus, mas também apresentam como filho do homem. Ele é o homem perfeito, ele é o modelo de humanidade na mente de Deus. Jesus é o modelo de humanidade na mente de Deus. É aquilo que eu e você temos que alcançar como cristãos. Por que Jesus ele atormentava os demônios? Porque os demônios eles entendiam a autoridade que existia sobre a vida de Jesus. A Bíblia fala que os altos céus pertencem a Deus, mas Deus deu a terra aos homens. O homem perdeu esse domínio quando ele pecou, sim ou não? O diabo passou a ser o Deus desse século. Ele falou para Jesus: se você prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos que me foram dados. Quem passou a autoridade desses reinos para Satanás? Foi Deus? Não, o homem. O homem ele perdeu a sua posição original. Quem é Jesus? É o homem original, o homem antes da queda. Quem foi o homem que falhou? Adão, o primeiro Adão. Quem é Jesus? O último Adão. Amém? O primeiro Adão falhou, o último Adão teve êxito. Por intermédio do primeiro Adão, o pecado entrou. Por intermédio do último Adão, a justiça entrou. Por intermédio do último Adão, do primeiro Adão, a morte se estabeleceu. Por intermédio do último Adão, a vida se estabeleceu. O primeiro Adão falhou, o último Adão teve êxito. E o interessante é que Jesus ele diz: eu sou o primeiro de uma geração. Aquele mesmo que foi citado por João como sendo unigênito, o único filho que existia sobre a terra. Por quê? Porque os homens estavam separados de Deus. Depois Paulo, escrevendo essa mesma carta que nós estamos lendo aqui, que inclusive é a carta mais cristocêntrica que tem das cartas paulinas, eu te aconselho a ler e meditar nas verdades que tem essa carta. Você vai ver afirmações de Paulo como nele, em quem, por quem, no qual, pelo qual, que falam a respeito daquilo que você é, daquilo que você pode, daquilo que você tem nele. Então, o mesmo Paulo diz e apresenta Jesus como quem? O primogênito. João chama de unigênito. Quando ele experimenta a morte por mim e por você, ressuscita triunfando sobre o diabo, sobre a morte física, sobre a morte espiritual, sobre a enfermidade, e nos insere nele e nos leva à presença de Deus novamente. Paulo passa a apresentá-lo como o primogênito, ou primeiro a ser gerado, ou primeiro a ressuscitar dentre os mortos.
quando Paulo ele chama Jesus de primogênito, ele está dizendo que Jesus foi o primeiro homem que ressuscitou. Nós sabemos disso. O próprio ministério de Jesus, ele ressuscitou várias pessoas. Ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, pelo menos 3 pessoas foram ressuscitadas no ministério de Jesus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Elias ressuscitou uma pessoa, Eliseu ressuscitou 2 pessoas. Então, que ressurreição é essa? Que primeiro a ser gerado é esse? Que eu e você, nós fazemos parte dessa geração. É o primeiro a ser gerado no Espírito, ou o primeiro homem a nascer de novo. Por que ele teve que nascer de novo? Pastor, você está dizendo que Jesus ele nasceu de novo? Sim, porque ele experimentou a morte, que me cabia e te cabia. Ele experimentou a morte espiritual. Ele fala isso, quando o pecado da humanidade veio sobre ele, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A conexão entre o Filho e o Pai foi quebrada no momento em que a maldição da humanidade veio sobre ele. Mas ele estava como substituto, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele foi gerado novamente. A Bíblia fala que o Espírito de santidade entrou nele e o ressuscitou, fez ele triunfar, e ele despojou todo o principado e potestade. Ele ressuscitou, ele é o primogênito. O primogênito que é o primeiro de uma geração, o primeiro de muitos que viriam depois dele. Quem são esses outros? Está falando de mim, de você. Quem é o modelo para a minha vida e o modelo para a tua vida? Jesus. Diga: Jesus. Jesus é o modelo para a minha vida e para a tua vida. E o que era que produzia ousadia, intrepidez na vida de Jesus? Era a consciência da presença do Pai. A Bíblia fala que Jesus, ele cresceu e desenvolveu. Ele cresceu em conhecimento, estatura e graça. Diga: ele cresceu em conhecimento, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que é que crescer diante de Deus? É se aprofundar na presença de Deus, é conhecer Deus, é ter consciência daquilo que o Pai é. Sabe o que é crescer diante dos homens? É crescer no sentido de manifestar Deus. Os homens, eles olhavam para Jesus e eles diziam: olha, a doutrina dele é diferente da doutrina dos fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Queridos, a unção, ela estava ali presente de forma sobrenatural naquilo que Jesus falava. Jesus, ele falava, e aqueles homens, eles eram impactados. Sabe por quê? Porque a sua palavra saía com autoridade. Por quê? Porque ele era cheio da presença. Aleluia. Nós vemos, quantos textos nós vemos nas Escrituras, que Jesus ele passava o dia inteiro operando sinais, milagres, maravilhas. Depois ele se retirava, ele ia para um monte e ele passava a noite inteira orando. A noite inteira orando. E quando ele voltava, eu vou usar essa palavra, energizado com a presença de Deus. Porque, meu amado, eu vou te falar algo: não existe algo que produza mais autoridade ou ousadia na vida do cristão do que a consciência da presença de Deus na sua vida. Por que Jesus ele era ousado? Porque ele ouvia do Pai. Por que ele fazia grandes sinais e maravilhas? Porque ele ouvia do Pai. O Pai passava o roteiro para ele. Amém? Meu querido, eu sei que existiam situações em que Jesus
Ele saía e na hora o Pai ministrava coisas e ele fazia. Mas eu creio que Jesus, ele saía, quando ele iniciava a sua caminhada pela manhã, ele já, boa parte daquilo que ele ia fazer durante o dia, ele já havia recebido da parte do Pai. Nós nos agigantamos diante de Deus quando nós estamos na presença dele, buscando a sua face. Amém? Aleluia. Nós vemos algo interessante e semelhante na vida de Davi. Quem foi Davi? A Bíblia fala que Davi foi um homem eleito segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que foi que fez Davi? Qual é a marca de Davi? Eu não sei se você já parou para analisar. Além de um homem vitorioso, porque Davi, ele alcançou vitória em tudo o que ele intentou fazer, ele foi vitorioso. Sim ou não? Nós sabemos que existem uns fracassos, temos fracassos da família, por algumas brechas que ele deu. Mas Davi, ele nunca foi totalmente derrotado. Deus sempre foi com Davi. Deus sempre guardou Davi. Eu costumo dizer que a chave, uma das chaves da vitória de Davi, ou do segredo de Davi, quantos querem o segredo de Davi aqui? Eu posso ver aqui no Salmo 16 algo tremendo. Olha só. Ele diz assim: guarda, meu Deus, porque em ti eu me refugio. Olha só, aonde estava a confiança de Davi? A confiança desse grande guerreiro estava na força de seu braço. A confiança desse grande guerreiro estava em seus valentes. A Bíblia fala, pelo menos 2 valentes de Davi, relata a respeito de 2, que sozinho, em 2 tempos, em 2 momentos, em 2 ocasiões, um homem lutou e prevaleceu contra 300. Está falando exemplo de um só homem. Sabe o que é isso aí, queridos? É a força da aliança e da consciência da aliança. Sabe por quê? Sabe quem são esses notáveis, esses valentes? Eram aqueles mesmos que se agregaram a Davi quando ele fugia de Saul. Ele começou a fugir de Saul, que a Bíblia fala que eram homens covardes, amargurados de espírito, endividados. Era a escolha da sociedade. A priori 400 se ajuntaram a ele na caverna de Adulão, 400, depois mais 200, e ele andava com esse bando de 600 homens, que surgiu uma oportunidade de eles defenderem uma cidade. E eles disseram o seguinte: olha, nós estamos com medo de lutar aqui em Israel, nós estamos fugindo de Saul, imagine defender essa cidade. E a Bíblia fala que Davi incentivou esses homens, e eles foram, e eles triunfaram, e eles tiveram um êxito sobrenatural, e assim começou o trabalhar de Deus nesses homens, na vida desses homens. Então esses valentes eram aqueles que a priori foram conhecidos como covardes. Esses valentes e notáveis, esses grandes guerreiros, são aqueles mesmos que eram amargurados de espírito, homens traumatizados, cheios de trauma, cheios de complexo, rejeitados. Eles eram escória da sociedade na época. Ou seja, eles não tinham outra opção. Qual era a opção? Era ir para junto daquele bandido Davi, aquele que está fugindo do rei, está fora do sistema, está sendo perseguido pelo rei. E eles foram lá. Esses mesmos homens, eles foram conhecidos, eles fizeram história, e eles foram levantados por Deus como os grandes guerreiros de Davi, os grandes valentes, os notáveis. Mas me diz uma coisa: a confiança de Davi estava nesses homens? Não. Davi sabia o segredo. Davi, ele sabia o segredo que existia na vida daqueles homens. Davi, ele sabia o segredo que existia na sua vida. Davi é aquele homem que foi capaz de entesourar grandes fortunas para quê? Para depois direcionar o Senhor. No coração de Davi surgiu o desejo de edificar uma casa para
Deus. Ele diz assim: olha, não é justo que eu moro no palácio e Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, habite uma tenda. Queridos, isso não foi Deus que pediu uma casa para Davi, não foi Deus que pediu um palácio para Davi, isso partiu do coração de Davi, foi algo voluntário, foi algo que brotou de dentro dele. Sabe por quê? Porque ele amava o Senhor, porque ele amava a presença, ele sabia de quem ele era. Senhor, o Senhor é o responsável pelo meu sucesso, o Senhor é o responsável pelo meu sucesso. Eu amo a tua presença, eu desejo a tua presença, eu reconheço a tua presença, e eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é por causa de ti. É isso que Davi está falando aqui nesse salmo, querido. Ele diz assim: olha, o Senhor é o arrimo do meu sucesso, o Senhor é o responsável pelo meu sucesso. Não é a minha habilidade, não é a minha habilidade como guerreiro, não são os meus valentes, não são os meus palácios. Davi, ele era movido pela consciência. Sabe por quê? Porque sempre que Davi ele ia fazer algo, ele buscava a presença, ele buscava o Senhor. Eu vou, eu faço, o Senhor diz: faz. Logo no início de Davi, o início do seu reinado é marcado por duas coisas: a conquista de Jerusalém, que era Jebus, a fortaleza dos jebuseus. E quando Davi ele saiu com seus valentes, ele disse o seguinte: olha, vamos conquistar Jerusalém. Jebus, sabe o que os jebuseus disseram? Diante daquela ostentação de fortaleza, disseram: olha, os cegos e os coxos, Davi, pode vir, os nossos cegos e os nossos coxos te expelirão. De tanta confiança que aqueles caras tinham, ele disse assim: rapaz, Davi vai entrar aqui. Entra não. O Senhor disse: Davi, vai, eu já te dei. E isso bastou para Davi. Ousadia produzida pela presença, ousadia produzida pela consciência de que Deus estava com ele, ousadia de um homem que amava o Senhor. Vocês lembram qual foi a marca do reinado de Saul? Deixar a arca de fora. Qual é a marca da presença de Davi? Trazer a arca para perto, para dentro. Por 40 anos, o próprio Davi estabeleceu um sistema religioso novo, que existiam 2 tabernáculos, um em Gibeão, no alto, que era o tabernáculo de Moisés, e um em Sião, que era a tenda de Davi. Em Gibeão tinha sacrifício de sangue, a tenda de Davi era oração, adoração espontânea, 24 horas. Em Gibeão somente os judeus se apresentavam. Na tenda de Davi os gentios estavam lá também, eram livres para adorar a presença, e a presença estava lá, Shekinah, todos tinham acesso. É um vislumbre da graça de Deus, é um vislumbre. Davi começou a reinar com 30 anos de idade, Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Davi trouxe a presença, Jesus trouxe a presença. A tenda de Davi, adoração espontânea, oração. Sabe quem eram os porteiros da tenda de Davi? Gentios. Os filhos de Obed-Edom. Você sabe quem é Obed-Edom? É aquele gentio que ficou com a arca 3 meses na sua casa, e a sua casa prosperou. Quando Davi a primeira vez tentou trazer a arca para Jerusalém, ele trouxe da forma errada. Sabe por quê? Porque uma geração inteira foi afetada, porque uma geração, a geração de Saul, eles não tinham acesso à presença, eles não tinham adoração, eles não sabiam sequer como conduzir a arca. E Davi imitou uma forma gentil. Por quê? Porque a arca, nos dias de Eli, ela foi roubada por causa do pecado de Israel. Ficou 3 meses com os filisteus, e Deus feriu os filisteus, e eles mandaram a arca em um carro de boi. E Davi disse assim: rapaz, a forma de
desistiu, ele deixou ali, ficou a arca 3 meses em Obed-Edom. A Bíblia fala que Deus começou a prosperar Obed-Edom. E chegou o relato a Davi. A casa de Obed-Edom está prosperando como nunca. Davi, vamos trazer a arca. E ele consultou. E ele viu a forma de conduzir a arca. Somente os levitas podiam conduzir a arca. E ele leva a arca. E amados, ele ama a presença. Ele deseja a presença. Ele estabelece adoração 24 horas. A tenda de Davi tinha uma adoração 24 horas na presença de Deus. Foi Davi que estabeleceu esse sistema religioso novo, por inspiração. E Deus se agradava. E enquanto reinou Davi, Israel tinha bom êxito. Enquanto reinou Davi, Israel prosperava. Sabe por quê? Porque a presença estava no meio. A presença era o centro. Não uma plenitude que eu e você experimentamos hoje, porque nós experimentamos algo que Davi não experimentou, que é o novo nascimento. E só foi possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Aleluia. Amém? Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Querido, que palavra maravilhosa. Eu sei que você foi abençoada.